Nós vamos falar um pouco mais sobre essa dinâmica que a Priscila trouxe aqui, dos questionamentos sobre a lei das estatais, as brechas abertas. Já vamos receber aqui no nosso telão Marcelo Gotke, que é advogado, especialista em direito empresarial, societário e também de mercado de capitais. Marcelo, bom dia. Obrigada, meu caro, por estar aqui cedo conosco. A gente chamou você exatamente porque já fizemos várias discussões aqui do ponto de vista econômico, mas precisávamos trazer a opinião de um especialista nesse processo, né, no atropelo desse processo de escolha e aprovação de Caio Paes de Andrade. Então, queria te ouvir sobre isso. Quer dizer, não há ilegalidade, mas há atropelo, na sua opinião? Olha, o antigo presidente, ele pediu demissão, então há necessidade de colocar alguém no cargo para substituí-lo, né? Pelas regras de governança que são previstas na própria lei das SA e no Estatuto da Petrobras e na própria lei das estatais, né, cabe ao controlador ele indicar os membros do Conselho de Administração, mas cabe ao Conselho de Administração eleger o diretor, né? O presidente, ele nada mais é do que um diretor, então está dentro das funções do Conselho de Administração eleger, né, o presidente que vem substituir aquele que pediu demissão, tá? Então, ao que me parece, está dentro das regras normais de governança corporativa da Petrobras fazer esse tipo de escolha e de eleição nesse momento, tá? Marcelo, queria perguntar também sobre as perspectivas daqui para frente, né? Porque uma grande preocupação do mercado é como que fica a política de preços da Petrobras. Eu queria entender, do ponto de vista do Estatuto da empresa, das regras que regem a governança da empresa, se é possível um novo presidente mudar essa política de preços. É possível, sim. A política de preço ela é determinada pela administração da companhia. O artigo 238 da Lei das SA, ele determina que uma sociedade de economia mista, que é o caso da Petrobras, ela pode ter uma orientação do seu controlador, que no caso é a União, a respeito de como conduzir os negócios empresariais, com foco aí pensando no chamado interesse público, né? Agora, essa orientação não quer dizer que o governo federal vai determinar a política de preço. Isso ele não pode fazer. A administração cabe sempre aos administradores. E quem são os administradores? O conselho e a diretoria. No caso aí, o presidente, só que ele também não toma essa decisão sozinho, né? A gente percebe que não há um alinhamento muito claro entre o governo federal e o conselho de administração, já que o governo federal até agora não conseguiu impor a sua vontade, a sua política de preços, e a companhia tem sido bastante independente nesse sentido. Então, o que a gente percebe é que, ao que me parece, vai continuar, né, o respeito à própria lei, no sentido de que cabe à administração determinar a política de preço. Vamos ver se o novo presidente está mais alinhado ou não, né? Marcelo, ontem eu conversei com gente do governo, né, para questionar exatamente a legitimidade da percepção da chegada de Caio Paes de Andrade. Foi super defendido que sim, é legítimo, que só falta referendar na Assembleia. E eu ouvi também de, inclusive, ex-executivos da Petrobras, uma preocupação muito grande com relação à legitimidade e à força do Conselho de Administração, que é quem tem a prerrogativa de escolher um CEO de uma companhia, que é uma decisão extremamente importante. A gente já viu acionistas majoritários tomando decisões arbitrárias, mas nunca provocando prejuízo à própria empresa, que é o que está acontecendo com a Petrobras. Existe realmente esse paradoxo hoje? Olha, na verdade, se a gente pensar na própria Petrobras, em tempos não tão remotos assim, havia, numa época de um outro governo, um alinhamento claro entre o governo federal e a administração da companhia, e as decisões administrativas em relação à formação de preço da companhia, ela levava em consideração praticamente só o interesse do governo federal. Então, ali, daria até para se dizer que talvez tenha havido um abuso de controlador, né? Então, o que a gente percebe é que pode haver, sim, essa interferência indevida, e que em outras épocas isso acontecia claramente. Tanto que a Petrobras, vocês estavam falando agora do preço da ação, em outras épocas, a ação da Petrobras ela era precificada num valor tão baixo, em que se liquidasse a companhia, os acionistas receberiam mais do que se eles vendessem a ação em bolsa, né? O preço estava muito baixo. Agora, vocês estão mostrando que o preço não está no ponto ideal, talvez
essa interferência ela seja ainda algo que afete negativamente o preço da ação, mas pelo menos a gente tem uma avaliação positiva ainda, né? Mas, de novo, o controlador ele pode orientar, o que ele não pode é determinar o preço, isso cabe exclusivamente à administração. Marcelo, também queria saber um pouco da perspectiva do setor, né? Então, a gente viu que as outras empresas do setor de petróleo, elas estão indo, tão bem valorizadas, né? Considerando o lucro que elas estão garantindo diante dessa alta do setor de petróleo. No caso da Petrobras, como que você acha que ficam as perspectivas daqui para frente para a empresa, considerando essa perspectiva aí de petróleo ainda elevado e considerando também que a gente tem eleições chegando por aí? Olha, há uma preocupação clara a respeito do preço do combustível pelo governo federal, porque isso pode afetar o futuro do país de duas maneiras. Primeiro, a gente ter de novo uma greve de caminhoneiros, que seria muito ruim de maneira ampla, né, na nossa economia, e ao que parece, pelo menos o discurso do presidente da República vai no sentido dele estar preocupado com isso, e a gente sabe também que em época de eleição isso pode, né, afetar negativamente, se o preço continuar subindo do combustível, a gente vai continuar tendo uma pressão inflacionária muito grande. Então, mesmo que tenha os bolsas aí, né, essa distribuição de renda feita pelo governo federal, isso acaba retroalimentando a inflação e isso pode não ter o resultado esperado. Bom, vamos ver o que vai acontecer. A impressão que eu tenho é que vai continuar uma pressão bastante grande do governo federal na formação de preço da Petrobras. E aí pode ser que o resultado não seja o melhor possível para a companhia, mas vai depender bastante da independência da nova administração. Os próximos dias vão dizer bastante a respeito disso, né? Marcelo, muito obrigada, meu caro, por ter acordado tão cedo, fazer companhia aqui para a gente, tão esclarecedor. Uma boa terça-feira para você. Bom dia, eu que agradeço.